Saudação em introdução. Bem-vindo à Motorize. Hoje vamos olhar para uma moto que nunca se deixou meter numa gaveta, a BMW G6650 X-Country. Fica algures entre uma Scrambler, uma Enduro de viagem e uma Allrounder urbana, leve, de pernas altas e deliberadamente minimalista. Vamos explicar por que razão este modelo já roça o estatuto de culto, onde estão os seus pontos fortes no dia a dia e que fragilidades deve-se conhecer ao comprar uma usada. O mais interessante, a X-Country junta uma roda dianteira de 19 polegadas a uma suspensão de longo curso e a um conjunto muito estreito. E isso, em estradas degradadas, transmite muitas vezes mais confiança do que a silhueta compacta deixa adivinhar. No fim, damos uma avaliação clara. Para quem a G6650 X-Country faz sentido, e para quem, provavelmente não. Gern, mir fehlt nur der deutsche Voice-over-Text für Szene 2. In deiner Nachricht steht nach Original nur: Bitte schick den vollständigen Text oder ein Bild-Screenshot davon, dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesisch. História e evolução, 120, 150 palavras. A meio dos anos 2000, a BMW queria tornar-se mais fresca, mais leve e mais experimental. Em 2006 surge a G650 X-Country como parte da família X, ao lado da X-Challenge, 3 personalidades, o mesmo conceito técnico de base. A X-Country é o meio-termo menos convencional, menos enduro hardcore do que a X-Challenge, mas claramente mais apta para fora de estrada do que uma monocilíndrica puramente de estrada. A base é o comprovado motor monocilíndrico da linhagem Rotax, com injeção eletrônica, combinado com uma traseira desportiva e curta, e um depósito de combustível colocado sob o banco. Este pormenor garante um encaixe de joelhos mais estreito e uma arquitetura distinta, mas limita a capacidade. A produção durou pouco e a oferta foi reduzida. E é precisamente isso que hoje está, rara e rarente, e com uma identidade bem definida. Gern, mir fehlt nur der eigentliche Text von Szene 4. In deiner Nachricht steht nach Original nur: Bitte sende den deutschen Voice-over-Text für Szene 4 oder ein Foto Copy-Paste, dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesisch. Dados técnicos, 120 e 50 palavras. Em termos técnicos, a BMW G650 X-Country mantém-se agradavelmente simples, e é precisamente esse o seu encanto. No centro está um monocilíndrico de 652 cc, arrefecido a líquido, com cabeça de 4 válvulas e injeção eletrónica. A potência ronda os 53 cavalos, acompanhada por um binário generoso que surge cedo e dá uma resposta imediata. A caixa é de 5 velocidades e a transmissão final faz-se de forma clássica por corrente. À frente trabalha uma forquilha invertida e atrás um amortecedor central. Os cursos de suspensão são suficientemente longos para lidar com estradas degradadas e pisos de gravilha sem drama. A travagem é assegurada por um disco dianteiro único de cerca de 300 mm e por disco atrás. Dependendo do mercado, havia ABS opcional. A assinatura do conjunto, 19,8. E 7 atrás. Promatza wie road bank considered. Gern, mir fehlt nur der eigentliche Text. Bitte sende den deutschen Voice-over-Text fürs oder füge ihn nach den 3 Strichen ein und sag kurz du oder sie, Ton eher werblich oder locker. Dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesisch Portugal. Design e ergonomia, 120, 150 palavras. A X-Country parece feita numa só peça. Frente minimalista, traseira elevada, muito espaço em torno do motor. Um visual intencionalmente depurado que ainda hoje soa atual. É típico o perfil estreito, que entre os joelhos quase lembra uma enduro, embora a orientação seja claramente mais amiga da estrada. Um detalhe marcante é o depósito colocado sob o banco. Assim, a zona à frente do condutor mantém-se esguia. Ao mesmo tempo, a massa aproxima-se do centro de gravidade. Em termos de ergonomia, a posição é direita com um guiador largo e boa visibilidade. A altura do assento de série ronda os 840 mm, ideal para condutores altos, mas no trânsito urbano exige mais a quem tem pernas curtas. O silenciador final, colocado de forma assimétrica à direita, reforça o ADN da família X e dá à silhueta um reconhecimento imediato. Mir fehlt der deutsche Voice-over-Text für Szene 8. Nach Original steht nur: Bitte füge den vollständigen Text hier ein oder ein Foto-Screenshot davon und sag kurz 1 Du- oder Sie-Ansprache. Ton, eher werblich, dokumentarisch oder neutral? Soll die Länge-Lippensynchronität ungefähr gleich bleiben?
Dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesisch. Portugal. Comportamento no uso 50 palavras. No dia a dia, a BMW GG 50X Country surpreende pela leveza com que se conduz. O monocilíndrico de 652 cm3 responde de imediato graças à injeção, puxa com força desde baixas rotações e encaixa na perfeição em cidade, estradas secundárias e trajetos curtos de pendularidade. A roda dianteira de 19 traz mais estabilidade em buracos e asfalto remendado, sem tirar por completo a agilidade. Com o guiador largo, inclina-se com vontade nas curvas. Ao manobrar, sente-se um pouco mais enduro, sobretudo por causa da altura. A posição de condução é descontraída e o banco alto dá boa visibilidade, mas nos semáforos pode complicar. Ponto prático: mantém-se estreita, o que ajuda mesmo no trânsito. A limitação é a autonomia. O depósito de 9,5 litros sob o banco obriga a abastecer mais vezes em viagem. Gern, mir fehlt nur der eigentliche Text von Szene 10. In deiner Nachricht steht nach Original nur: Schick mir bitte den deutschen Voice-Over-Text oder ein Fotoscreenshot davon und sag kurz, du, sie Ansprach, informell oder formell? 2 Ton, eher werblich, neutral oder emotional. Dick, muss die Übersetzung ungefähr gleich lang sein. Dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesische.